Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento. 22ª edição. Editora Petra. Canal Le Conde. 12. Recolhimento. O recolhimento é uma transposição de foco que harmoniza toda a nossa alma com o que está além e acima de nós. É uma conversão, uma volta do nosso ser às coisas espirituais e a Deus. Como são simples as coisas espirituais, o recolhimento é também uma simplificação do nosso estado de espírito e da nossa atividade espiritual. Tal simplificação nos confere aquela paz e visão das coisas que Jesus proclama ao dizer: se o teu olho é simples, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Como a passagem se refere principalmente à pureza de intenção, lembra-nos que é isso também que o recolhimento realiza, purifica-nos a intenção. Ele recolhe todo o amor da alma e, depois de elevá-lo acima de toda a criação, dirige-o para Deus e para a sua vontade. O verdadeiro recolhimento conhece-se pelos efeitos: paz, silêncio interior, tranquilidade de coração. O espírito recolhido é quieto e desprendido, ao menos em suas profundezas. É impassível, com as paixões momentaneamente em repouso. Podem elas perturbar no máximo a superfície da alma recolhida, mas, como os frutos do recolhimento vêm da humildade e da caridade e de outras virtudes cristãs fundamentais, é claro que não pode haver recolhimento genuíno senão quando essas virtudes concorrem para dar-lhe substância e realidade. Concentração não é recolhimento. Podem os dois coexistir, mas, de ordinário, o fim do recolhimento não é concentrar o pensamento em um só ponto, mas torná-lo difuso por simplificação, elevando-o assim a um nível que ultrapassa a atenção e a introspecção. O recolhimento
é mais do que entrar dentro de nós mesmos e não significa necessariamente a recusa ou a expulsão do mundo exterior. Às vezes estamos mais recolhidos, mais quietos, simples e puros quando olhamos através das coisas exteriores e nelas vemos a Deus, do que ao fugir para que não entrem em nossa mente. Recolhimento não nega as coisas sensíveis, põe-nas em ordem. Se tem um sentido, ele o percebe. Se não tem, mesmo essa carência fica inocente e neutra, pois o recolhimento leva a alma a Deus, cuja invisível presença é luz para aquele que vê as coisas através dela e acha assim a paz em si e em torno de si. O recolhimento não deveria ser visto como uma ausência, mas como uma presença. A primeira coisa que realiza é a nossa presença a nós mesmos. Depois, faz-nos presentes às realidades mais importantes do momento em que vivemos e faz-nos presentes a Deus, presentes a nós mesmos em Deus, presentes a tudo mais em Deus. Mas, sobretudo, é a presença de Deus que Ele nos traz e que dá sentido a todas as outras presenças que dissemos. Em primeiro lugar, devemos ser presentes a nós mesmos. Os cuidados e preocupações da vida nos distanciam de nós mesmos. Enquanto nos dermos a essas coisas, a nossa mente estará fora de nós. A arrastada da própria realidade tende a cair na ilusão do que ela busca, deixa-se levar da verdade que ela possui, e é para seguir um mundo de possibilidades. Mas estas têm asas, e nosso espírito deve voar ao seu encalço nos céus. Se vivemos de possibilidades, exilamo-nos do presente que Deus nos dá para ser nosso e ficamos sem teto e sem raízes, num futuro ou passado que não nos pertence, porque está fora do nosso alcance. Nosso lugar certo é o presente. Aí podemos lançar mão de tudo o que Ele nos oferece. O recolhimento é o único meio que temos para fazer isso. Mas antes de prosseguir nesta explanação, voltemos à ideia de que o recolhimento nos faz presentes a nós mesmos. Enquanto vivemos esta vida, ao mesmo tempo somos e não somos. Vivemos em transformação contínua e, todavia, é sempre a mesma pessoa que muda. Até as mudanças lhe exprimem a personalidade, a desenvolvem e confirmam no que ela é. Um homem é um ser livre que vive sempre a transformar-se. Essa mudança não é jamais indiferente. Mudamos sempre para melhor ou para pior. O nosso desenvolvimento é medido por nossas livres escolhas e acabamos à imagem dos desejos que temos. Se eles tendem àquilo que somos destinados a possuir, a realizar e a vir a ser, então nós nos tornaremos aquilo que devemos ser. Mas, se eles tendem para coisas que não têm sentido para o nosso crescimento espiritual, perdendo-se em sonhos, em paixão ou em mentiras, seremos falsos a nós mesmos e, no fim, a nossa vida proclamará que mentimos a Deus, aos outros e a nós mesmos. Seremos estranhos tanto a nós próprios como a Deus. No inferno não há recolhimento. Os réprobos são exilados não só de Deus e dos outros, mas de si mesmos. O recolhimento me faz presente a mim mesmo, aproximando como duas lentes dois aspectos do meu ser. Uma é a substância essencial do meu ser espiritual, a alma interior, a vontade profunda,
a inteligência espiritual. A outra é a minha alma exterior, a inteligência prática, a vontade engajada nas atividades da vida. E não quero dizer que haja duas almas no homem, com duas ordens de faculdades. É a alma única do homem que age de dois modos diferentes ao tratar da atividade externa ou da contemplação externa. E aí conferir com Santo Agostinho da Trindade, livro 12. Quando a minha natureza exterior e prática é submissa e ordenada aos reclamos profundos implantados pela natureza e a graça em meu ser mais íntimo, então a alma toda está em harmonia consigo, com as realidades que a cercam e com Deus. Ela pode ver as coisas como são, e isso me permite ser sensível a Deus. Faz-me presente a mim mesma. Quer dizer que meu ser exterior é sensível à própria função de servidor do Espírito e da graça. Torna-se consciente da sabedoria da graça, consciente do eu interior, consciente da submissão que deve ao Espírito e à graça e do poder que possui de trabalhar entre as coisas de fora, a ajudar com isso a íntima transformação daquele por aquela. Mas quando o eu externo não conhece senão a si mesmo, então se ausenta do nosso ser autêntico. Não conhece o próprio espírito interior. Nunca age em concordância com os reclamos e a medida da nossa genuína personalidade, que existe lá onde o espírito se une intimamente à silenciosa presença do Espírito do Senhor, e onde a vontade profunda acompanha o mesmo espírito na sua gravitação para os secretos abismos da divindade. Quando não estou presente a mim mesmo, só percebo a metade do meu ser, voltada para as coisas criadas, onde é possível perder-me. Deixo então de sentir a misteriosa força do amor que lhe arrasta em sua gravitação para Deus. A vontade e a inteligência perdem o comando das outras faculdades. Os sentidos, a imaginação, as emoções dissipam-se na busca das respectivas presas espalhadas na face da terra. É o recolhimento que as reconduz à casa. Ele põe também o exterior em linha com o interior e faz a minha natureza responder, na sua totalidade, à profunda atração do amor que leva ao mistério de Deus. O recolhimento é, pois, o que me faz presente a tudo o que tem real sentido, em cada momento da existência. As profundezas da minha alma deviam sempre estar recolhidas em Deus. Quando estão, não me impedem necessariamente de entrar em atividade. Na verdade, há certos modos de união com Deus incompatíveis com a ação exterior, mas o recolhimento, como tal, é compatível com a atividade física e mental e com toda a espécie de trabalho ordenado. Para ter recolhimento durante a ação, é preciso não perder-me nela, e para continuar a agir, é preciso não perder-me nele. Por isso, a atividade recolhida, executando a vontade de Deus nos deveres de Estado, significa equilíbrio entre pureza interior e atenção externa. Por isso, a atividade recolhida, executando a vontade de Deus nos deveres de Estado, significa equilíbrio entre pureza interior e atenção externa. Ambos são exigidos. Coisa chocante é ver um monge fazer um trabalho sem cuidado sob o pretexto de agir e rezar ao mesmo tempo. Dessa maneira, nem reza, nem trabalha direito. Malogramos em equilibrar a pureza e a atenção, quando o que procuramos, de uma forma ou de outra, é a nós mesmos e não a Deus. Se no trabalho procuramos só os próprios interesses, não poderemos conservar o coração puro e recolhido em atmosfera de oração. Se nesta é a nós que procuramos, sacrificaremos a atenção devida ao trabalho.
O segredo da ação recolhida é, em primeiro lugar, o desprendimento de si mesmo e dos resultados tanto da ação como da oração. Só pelo desapego dos efeitos dos nossos atos nos livraremos da ansiedade que leva a mergulhar na ação desenfreada. Só pelo desapego dos efeitos dos nossos atos nos livraremos da ansiedade que leva a mergulhar na ação desenfreada. Mas é preciso também renunciar ao desejo de estar constantemente recolhido em Deus, sentir-lhe no coração a presença. O nosso dever, pois, é sair a trabalhar para Deus, na certeza de que, procurando fazer-lhe a vontade, Ele mesmo se encarregará do nosso recolhimento, compensando as distrações e falhas que possam insinuar-se em nossa atividade. Se é em paz e recolhimento que começamos o trabalho, com a alma dirigida a Deus na oração e intenção pura, muito perigo e inútil solicitude evitaremos no curso de nossa atividade. Forças dissipadas fatigam-se depressa, e o efeito do desperdício de esforços mal aplicados é o cansaço espiritual. Com o desgosto que ele produz, afrouxam-se as energias da alma, e assim gastamos sempre mais esforços para acabar sempre em maior fadiga. Pensamento que não vem do recolhimento tende, por sua própria natureza, a dispersar as nossas forças da reflexão e vontade. Pode dar a impressão de buscar o recolhimento, mas não pode ser ajudado pelo que não consegue encontrar. E se não é fortalecido pelo recolhimento interior, é natural que busque alhures a sua força, nas forças vãs da excitação e da tensão interna. Essa tensão é uma forma de idolatria inconsciente, fundada na ilusão de uma ideia fixa em que colocamos a nossa esperança. Impondo-nos esta ideia pela violência, concentramos nela o pensamento e a prendemos no coração. Ela pode ser verdadeira em si, mas a violência da nossa vontade confere-lhe um lugar desproporcionado em nossa vida interior. Transforma-se então em ídolo e reivindica a adoração, a reverência e a confiança que só a Deus devemos. A ansiedade é fatal ao recolhimento, que depende, em última análise, da fé, enquanto a ansiedade devora o coração da fé. Ela vem habitualmente desse estado de tensão causado pela excessiva dependência em que ficamos de nós mesmos, dos nossos planos e da ideia que fazemos das nossas possibilidades. Se nos fiamos só nos próprios esforços para aguardar o recolhimento enquanto agimos, ele será forçado e artificial. Acabará inevitavelmente em conflito com o que fazemos. Quando o Senhor dá alguma coisa a fazer por Ele, não exige uma ação à maneira dos anjos, de espírito inteiramente absorvido em Deus e ao mesmo tempo entregue eficientemente à ocupação. É muito mais simples usar o homem um pouco de senso comum, pôr-se em ação pelo amor de Deus, guardar-se desprendido das angústias e cuidados que a própria ocupação produz e não se inquietar demais com o estado de espírito em que ela transcorre. Basta pensar numa só coisa de cada vez, lembrando-se de que a vida espiritual não é jamais facilitada por um constante estado de introspecção. Basta pensar numa só coisa de cada vez, lembrando-se de que a vida espiritual não é jamais facilitada por um constante estado de introspecção. Mas não é difícil trabalhar de modo recolhido se a nossa intenção é continuamente purificada pela fé em Deus, por quem trabalhamos, e pela confiança em seu amor, que mantém a nossa alma em união com Ele, embora nem sempre sejamos conscientes disso. Devemos ter em mente que a nossa experiência de união com Deus
o sentimento da sua presença é inteiramente acidental e secundária. Não passa de um efeito lateral de sua presença objetiva em nossa alma, e em caso algum nos oferece indicações seguras da sua existência, pois Deus está acima de qualquer forma de apreensão por ideias ou sensações, mesmo espirituais, que possa o espírito humano experimentar nesta vida. Outro resultado do recolhimento é fazer-nos presentes a Deus e a nós mesmos em Deus. O que nos faz de modo especial presentes a Deus é o desejo de reservar só para Ele os mais profundos movimentos da alma, desviando-os de nós e das criaturas para concentrá-los integralmente na execução da sua vontade. Em verdade, estamos sempre diante daquele que tudo vê e que, num só ato, conhece e confere existência às coisas. Mas somos-lhe mais presentes quando percebemos a sua proximidade do que ao ignorá-la, pois neste caso a presença é consciente e recíproca. É a presença de pessoa a pessoa, e é só na presença de Deus que nos revelamos em toda a verdade, porque é então que, vendo a Deus em sua própria luz, vinda na obscuridade da fé, também vemos a mesma claridade como somos diferentes do que pensamos ser em nossa ambição e vaidade. Aqui, o recolhimento colore-se da compunção e daquilo que os padres chamam de santo temor. Temor é o conhecimento de nós mesmos em presença da santidade de Deus. É o conhecimento que temos de nós diante do seu amor, ao ver como estamos longe do que esse amor queria. Ele sabe quem é Deus e quem somos nós. Mas um temor santo não pode temer o amor. Mas um temor santo não pode temer o amor. O que ele teme é a discrepância entre si e o amor, e corre a esconder-se no abismo de luz, que é o amor de Deus e a sua perfeição. Esse temor é absolutamente necessário para que se preserve o nosso recolhimento de degradar-se numa falsa doçura e presunção, que se supõe segura da graça e cessa de temer a ilusão, comprazendo-se com o pensamento da sua virtude e alto grau de oração. Tal complacência cai imperceptivelmente, como uma cortina impenetrável, entre nós e Deus, que se vai, deixando conosco uma terrível ilusão. Quanto mais intenso, forte e prolongado o nosso recolhimento, tanto maior o perigo de cair nessa ilusão. Com o tempo vai se tornando fácil recolher-nos sem, de fato, entrarmos em contato com Deus. Esse recolhimento não passa de um artifício psicológico. É um ato de introspecção que se aprende sem esforço. Ele abre para um sombrio, confortável e silencioso quarto interior, onde nada acontece, nada perturba, porque se conseguiu achar a chave que desliga em sua origem toda a atividade intelectual. Isso não é oração, e embora possa ser coisa tranquila e benéfica por pouco de tempo, causará o maior dano se nos apegamos e o levamos longe demais. Recolhimento sem fé confina o espírito a uma prisão privada de luz e de ar. Um ascetismo interior não deve terminar por fechar-nos em tal cárcere. Só faria com isto anular os fins da graça divina. Não é pondo limites à atividade da alma que a fé nos estabelece um recolhimento, mas na remoção de todas as limitações da nossa inteligência e vontade, livrando a mente da dúvida e a vontade da hesitação, de modo que o espírito, livrado por Deus, mergulha nas profundezas da sua invisível liberdade. Recolhimento
é o mesmo que a solidão interior. É nele que descobrimos a finita solidão da alma e a infinita solidão de Deus, vivo em nós. Enquanto estes vastos horizontes não se abrirem no centro da nossa vida, é difícil ver as coisas em sua justa perspectiva. Os nossos juízos não estão em proporção com as coisas na sua realidade. Mas o homem espiritual, diz São Paulo, julga de tudo. É que ele se separa das coisas pelo desprendimento, a pobreza, a humildade, enfim, pelo seu aniquilamento. Em consequência, vê tudo em Deus somente. E ver assim é julgar como Deus julga. O recolhimento, pois, nos leva à íntima solidão, que é mais do que o desejo ou o fato de estar só. Não é ao perceber quanto somos sós que nos tornamos solitários, mas ao sentir um pouco da solitude de Deus. Ela separa-nos de tudo que nos cerca, e contudo, é ela que, em verdade, nos faz mais irmãos de todas as coisas. É impossível viver para o próximo sem entrar nessa solidão. Se tentamos viver para os outros sem primeiro viver inteiramente para Deus, arriscamo-nos a mergulhar com eles no abismo. E quantos há que vivem em solidão e não a amam, porque é uma solidão sem recolhimento. Ela não passa de um abandono, não faz nada para levá-los a si mesmos. Estão sós porque estão separados de Deus, dos outros homens e até de si próprios. São como almas que erraram o inferno e acharam por engano o caminho do céu, somente para descobrir que o céu é para elas um inferno pior do que o inferno mesmo. Assim acontece com aqueles que entram forçados no paraíso da solidão e são incapazes de saborear-lhe as alegrias porque desconhecem o recolhimento. O homem que tem medo da solidão jamais será senão um solitário, por mais que se cerque de gente. O homem que tem medo da solidão jamais será senão um solitário, por mais que se cerque de gente. Mas o homem que aprende na solitude e no recolhimento a ficar em paz com a sua condição solitária e prefere a realidade desta à ilusão de um companheirismo natural, vem a conhecer a invisível companhia de Deus. Tal homem está a sós com Deus em todos os lugares. Somente ele sabe verdadeiramente gozar da sociedade dos outros, porque os ama em Deus, onde a presença dos homens não cansa, nem pode o nosso amor do próximo conhecer saciedade. Dá-se o falso recolhimento quando tentamos, por esforços próprios, bloquear as coisas materiais, separar-nos à força da natureza e das pessoas, na esperança de não deixar na alma senão Deus. Quando tentamos isso, costumamos dividir o nosso ser contra si mesmo. Pomos em uma das metades, a que nos agrada, o nome de Deus, e na outra, o da nossa natureza ou nossa pessoa. Que loucura! Que perda de trabalho tentar ficar em uma das metades do nosso ser, que chamamos Deus, e por a outra da porta para fora. A nossa natureza resiste a tal divisão e engaja-se no que pensamos ser uma guerra entre a luz e as trevas. Mas a verdade é que se trata apenas de uma batalha entre duas ilusões. Nos mosteiros são comuns essas batalhas, lá onde Deus chama homens não para abraçar ilusões, mas para abandoná-las
e assim poder descobrir o que é real. Sem humildade, é inevitável o falso recolhimento, porque ela é que nos ensina a aceitar-nos como somos e restringe o orgulho de queremos parecer à força o que não somos. É preferível contentar-se com o baixo e o modesto na vida espiritual, onde a pobreza voluntária de qualquer espécie é, na realidade, uma riqueza espiritual. Contentar-se com um baixo grau de oração é enriquecer-se na oração. Esse contentamento é melhor do que o orgulho que insiste em bater-se pela pureza intelectual dos anjos, antes mesmo de aprendermos a madureza de homens.